Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, saúde, eu sou o Johnny Scheperg e mais uma vez estou saudando você, telespectador, pois está no ar o jornal da Central TV Brasil e também da Top TV. Infelizmente, continuamos a ver o descaso da imprensa e dos opositores ao governo em tripudiar o que está acontecendo no Brasil. O combate ao Covid-19 continua sendo o assunto pautado em todos os noticiários e também em todos os parlamentos brasileiros. Então, de nada adianta os esforços das autoridades de saúde em comprar mais vacinas. Todos os críticos se esqueceram de que a oferta é muito pequena e as farmacêuticas não estão conseguindo cumprir o contrato. Criticar é sempre muito fácil. Perguntamos o porquê desses críticos não oferecerem soluções para os problemas. Bom dia. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisamos mais uma vez convocar as autoridades de saúde do nosso país. Não se pode admitir que um profissional fique exposto diariamente com o Covid. O mundo sabe que os hospitais são os maiores focos de contaminação. Não só da Covid, mas inúmeras outras doenças transmissíveis. Hoje, o Brasil, através do Ministério da Saúde, procura de todas as maneiras dar um pouco de tranquilidade a esses trabalhadores com a aplicação da vacina, logicamente. Infelizmente, o Ministério da Saúde esqueceu dos técnicos industriais. Gente, eles continuam trabalhando e não pararam um dia sequer, antes e também durante a pandemia. O presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais está hoje no Jornal da Central TV e também na Top TV para cobrar a vacina já para os técnicos industriais. Olá, meu nome é Wilson Vanderlei Vieira, sou presidente do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Hoje nós vamos falar com os técnicos, com as autoridades brasileiras e falar um pouco, da pandemia. O que nos preocupa muito, essa pandemia que alastra nesse nosso país e onde já temos aí milhares de falecimentos, milhares de pessoas que partiram de uma hora para outra do meio familiar. Lamentamos muito esse ocorrido e vamos trabalhar para que isso diminua. Vamos ter a colaboração de todos nós. O CFT vem, através dessa entrevista, dessa reportagem, dizer do trabalho feito pelos técnicos industriais. Somos mais de 100 modalidades de técnicos e essas modalidades, muitas delas trabalham diretamente com a saúde. São os técnicos industriais que trabalham na manutenção dos hospitais, na manutenção de ar-condicionado, na manutenção de equipamentos hospitalares, que estão sempre na frente desse trabalho.
Os nossos técnicos que trabalham nas empresas de energia elétrica, eles têm que estar 100% atento aos acontecimentos e não podem ficar em lockdown. Os técnicos que trabalham em saneamento básico, trabalham nas empresas de água, a água que nós recebemos em casa passa pela mão de um técnico. Né? A nossa energia elétrica, a nossa internet, o nosso meio de comunicação. Então vocês veem a grande importância desse profissional no mercado de trabalho. Nós queremos pedir para as autoridades do nosso país que também coloque esses profissionais técnico-industrial na lista de prioridade. Muitos técnicos partiram, né, deixando esse trabalho importante que eles exercem de uma hora para outra, porque a atividade desse profissional não pode ficar de uma hora para outra. Muito bem, um apelo às autoridades. Os técnicos industriais também tenham prioridade para a vacina. Vacina já para todos os técnicos industriais. E eu quero aproveitar a oportunidade de dizer a todos vocês, cuide-se, que é muito importante nessa época. Vamos sobreviver a essa pandemia. Muito obrigado. A vacina para os técnicos é fundamental. É uma exigência, não é um privilégio. É uma obrigação dos governos. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, Johnny Schemberg. Bom dia. O monitor do Produto Interno Bruto, o PIB, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, indica crescimento de 1,4% na atividade econômica em fevereiro, em comparação a janeiro. Segundo os dados da FGV, o crescimento de 1,4% da economia mostra a continuidade na recuperação do nosso país. Cidadãos que não indicarem conta no requerimento de pagamento do seguro-desemprego e não possuírem outro tipo de poupança na Caixa, passam, a partir de hoje, a receber o benefício por meio da Conta Poupança Social Digital. As contas digitais serão abertas automaticamente e de forma gratuita pela Caixa, sem a necessidade de apresentação de documentos e comparecimento à agência. A movimentação será pelo aplicativo Caixa Tem. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o presidente do Banco Central, o BC, Roberto Campos Neto, e 7 diretores para cumprirem mandatos fixos na diretoria da instituição. Essa nomeação ocorreu devido à Lei Complementar número 179, sancionada em fevereiro de 2021, que estabelece autonomia para o Banco Central, com mandatos para os dirigentes da autarquia. De acordo com os decretos publicados no Diário Oficial da União, Fábio Kanczuk e João Manuel de Pinho cumprirão mandato até 31 de dezembro deste ano. Bruno Serra e Paulo Sérgio de Souza terão mandatos até 28 de fevereiro de 2023, Maurício Costa até dezembro de 2023 e, por fim, Campos Neto, Carolina de Assis Barros e Otávio Ribeiro Damaso ficarão até 31 de dezembro de 2024. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão contra 5 pessoas e 38 ordens de busca e apreensão na Operação Contágio, que apura o desvio de recursos públicos destinados ao combate da Covid-19. Os mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo a Polícia Federal, os contratos sob investigação têm valor total de mais de 100 milhões de reais. Alguns desses contratos foram assinados de forma emergencial para atender os pacientes da Covid-19. O Monumento Natural das Ilhas Cagarras, localizado a 5 quilômetros da praia de Ipanema, na zona sul do Rio, entrou para a lista de 130 locais em todo o mundo considerados Hope Spots, ou pontos de esperança em português. São ambientes reconhecidos pela alta diversidade de espécies, importância ecológica e econômica e também pelo risco em que se encontram. Com a nomeação, a primeira unidade de conservação da Marinha, de proteção integral do litoral carioca, entrou para um grupo seleto que tem, por exemplo, Galápagos, no Equador, e a Grande Barreira de Coral, na Austrália. O governo federal oficializou a troca na Superintendência da Polícia Federal no Amazonas.
O delegado Leandro Almada da Costa assume o cargo no lugar de Alexandre Saraiva. A troca foi assinada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Tércio Issami Tocano, e publicada no Diário Oficial da União. Depois do intervalo comercial, tem Paulo Furiati com o Pensando Bem. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A decisão do Supremo Tribunal Federal de determinar ao presidente do Senado que instalasse a CPI da Covid não tem nenhum segredo. Não há alarme. Porque a democracia é o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo executa leis. O legislativo cria as leis e fiscaliza. E o judiciário aplica a lei quando ela não é aplicada, determina a aplicação da lei e punição para quem não cumpre a lei. Ora, quem fez a lei foram os parlamentares. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão, várias pessoas. Parlamentar, vários parlamentares. Inquérito, apuração de um fato quando se tem dúvida, você precisa apurar para penalizar ou absolver. O que foi feito? Comissão Parlamentar de Inquérito é de minoria, 30% dos membros podem solicitar a instalação. E o que o presidente do Senado fazia? Empurrava com a barriga. Os parlamentares foram ao Supremo e disseram, olha, ele não está cumprindo a lei. O Supremo verificou que não estava cumprindo a lei e disse, cumpra a lei. O restante é o tal jus esperneandi, de pessoas que porventura estejam preocupadas de não terem cumprido as suas obrigações e a Comissão Parlamentar de Inquérito poderá apurar e penalizar. A mesma decisão do STF em relação à anulação das decisões tomadas pelo Moro em Curitiba e a Lava Jato, que foram irregulares. Não adianta gritar, é verdade. Seja A, seja B, aconteceu isso. Mas com essa decisão, o ex-presidente Lula deixa de ser ficha suja, passa a ser ficha limpa. Com isso, passa a poder disputar as eleições de 2022. Portanto, esta é a realidade. O restante é chororó e jus esperneandi. Após reuniões com as prefeituras de Pinhais e Piraquara, cidades da região metropolitana de Curitiba, o Departamento de Estradas e Rodagens DR iniciou medidas de segurança para reduzir os acidentes e conter os apressadinhos que abusam da velocidade na rodovia João Leopoldo Jacomel, duplicada desde 2018. Outra demanda apresentada ao órgão estadual foi sobre a iluminação da estrada, especialmente nos 8 quilômetros finais até a chegada em Piraquara. A Prefeitura de Curitiba manifestou interesse de receber a vacina da Pfizer contra o Covid-19, neste primeiro momento, segundo informações confirmadas pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Apenas capitais e grandes cidades devem receber o imunizante, já que os lotes dependem
de um armazenamento de menos 70 graus centígrados. A primeira quinzena de abril reflete cenário de crise hídrica com seca severa em todas as regiões do Paraná. Em Curitiba, região metropolitana, choveu apenas 0,6 milímetro, volume que dificulta atingir a medida histórica para o mês de abril na região, que é de 81,2 milímetros. Em Guarapuava, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Umuarama, não foi registrada nenhuma chuva. As regiões oeste e sudoeste já se encontram em estado de alerta para o abastecimento de água, uma vez que a falta de chuvas baixou a vazão de rios e também de poços. Então, vamos economizar. Reunidos na Rede de Solidariedade do Paraná, com o objetivo de ajudar o poder público no combate à Covid-19, empresários paranaenses divulgaram uma carta direcionada aos governos e também à sociedade, pedindo medidas efetivas para conter a pandemia no país. O documento foi enviado ao prefeito de Curitiba, Rafael Valdomiro Greca, ao governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, e ao ministro da Saúde, Marcelo Quiroga. Agora a notícia vem do blog do Tupã. O Instituto Paraná Pesquisa realizou levantamento sobre a satisfação do curitibano com os 100 dias de governo do prefeito da capital do Paraná e apontou que apenas 12,8% dos entrevistados avaliam a administração de Rafael Greca boa, 6,5% consideram a gestão ruim e 16,2% a agravam como péssima, somando 22,7%. 27,4% classificaram a atual gestão como regular. A insatisfação com o prefeito Valdomiro Greca de Macedo está relacionada com as medidas impopulares, como o aumento do valor do estacionamento regulamentado, das benesses para o transporte público, a insistência do fechamento do comércio dos micro e pequenos e também médios, além de querer penalizar as pessoas que entregam um prato de comida para os pobres. Iniciativa que ele deve voltar atrás. A Itaipu incentiva a produtividade de peixes em bioflocos em parceria com a Embrapa e o objetivo é economizar água. A produção de peixes em bioflocos é um sistema intensivo baseado no conceito de sustentabilidade, pois nele quase não é necessário fazer a renovação da água. No caso, pequenas partículas orgânicas, colonizadas por bactérias heterofólicas e também outros micro-organismos, se desenvolvem naturalmente no sistema de produção. Destaque: o oeste do Paraná, onde a Itaipu está presente, possui uma destacada vocação para a piscicultura. Segundo dados do Anuário 2020 de peixe, o Paraná é o estado líder na produção nacional de peixes de cultivo. O estado produziu, em 2020, mais de 160 mil toneladas, uma produção 135% maior que a de São Paulo, segundo colocado no ranking nacional. Depois do intervalo, mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade,
Faça orçamento no 3223-4348. Completa a linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico, hoje para tratarmos um pouquinho das questões aí que são relacionadas ao atraso na entrega da obra, ou seja, quando você tem um problema decorrente do atraso. Mas vejam que é aquele atraso que hoje já está consolidado tanto pela jurisprudência quanto também pela legislação, que pode se estender até 180 dias após aí o prazo final de execução da obra. Então, antigamente, quando a gente começou aí a ter esses problemas de entrega e atraso, inclusive na entrega da obra, nós tínhamos ali um dissenso doutrinário e até mesmo jurisprudencial no que diz respeito a esse prazo. Muitos aceitavam o prazo de tolerância que estava no contrato, outros não. Hoje em dia está pacificado que dentro desse prazo de 180 dias eu não posso requerer indenizações e também não seria passível a adoção do pedido de resolução contratual, de extinção do contrato, mas superado esse prazo, eu posso sim ou resolver esse contrato, que é extinguir então essa contratação, ou então prosseguir com pedido de indenizações pelo atraso. Sabe-se que é certo que eu posso pedir tanto indenização por dano material que eu venha a ter, quanto também por dano moral. No entanto, o dano moral deve ser analisado conforme o caso concreto, não sendo, portanto, passível o pedido diante de qualquer situação. Então, deverá o juiz, numa situação como essa, por exemplo, apreciar delicadamente esse processo de forma, claro, ali analisando-se os autos e os problemas apresentados, a fim de dar a justa solução para o caso concreto. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço, trazendo sempre e cada vez mais o direito imobiliário para perto de você. Um grande abraço e até a próxima. Estamos de volta com o Caderno Internacional. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou o uso emergencial do medicamento Regnicov-2 para tratamento de pacientes com Covid-19. O novo tratamento é indicado para pessoas a partir de 12 anos de idade com sintomas leves da doença e alto risco de evoluir para quadros graves. O tratamento é administrado uma única vez por infusão intravenosa e até 10 dias depois do início dos sintomas e confirmação do diagnóstico da doença. O Regnicov-2 já está aprovado nos Estados Unidos, na Suíça e Canadá. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid em um ato público que busca convencer os adultos mais velhos do país que não querem se imunizar. Não dói e também ajuda muito, protege todos nós, afirmou o presidente, segundos depois de ter recebido a vacina, diante dos repórteres presentes em sua habitual coletiva de imprensa. Faço novamente um apelo aos idosos para que todos nós vacinemos, pois não há nenhum risco, acrescentou López Obrador. O Reino Unido anunciou que os ministros das Relações Exteriores do G7 realizarão em maio sua primeira reunião presencial em 2 anos, sob presidência britânica. A última reunião presencial dos chanceleres das principais potências econômicas aconteceu em Dinard, no noroeste da França, em abril de 2019. A reunião, que acontecerá entre dias 3 e 5 de maio em Londres, serão aplicadas medidas rígidas de segurança contra a Covid-19, que incluirão testes diários, segundo informações concedidas pelo ministro das Relações Exteriores britânico, o Dominic Raab. Diante do alerta de especialistas para o aumento de crises de ansiedade provocadas por longa pandemia da Covid-19, o governo francês anunciou um pacote de 10 sessões gratuitas para terapia para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos de idade. As famílias são incentivadas a procurar psicólogos e psiquiatras se notarem sinais de depressão nos menores. Hoje, temos um problema de saúde que atinge nossas crianças e adolescentes e que se soma à epidemia, declarou o presidente Emmanuel Macron durante reunião com os profissionais de serviço de psiquiatria infantil de um hospital em Reims. Israel lançou um contrato gigante com a farmacêutica americana Pfizer,
que lhe permite obter mais milhões de doses da vacina contra a Covid-19, de acordo com um comunicado conjunto do escritório do primeiro-ministro e do ministro da Saúde de Israel. Quase 5 milhões de israelenses, ou seja, mais da metade da sua população, já receberam as 2 doses da vacina Pfizer-BioNTech, segundo as estatísticas publicadas pelo Ministério da Saúde. O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, anunciou uma verba extra para o Ministério do Meio Ambiente, mais especificamente para a fiscalização de crimes ambientais. Durante a cúpula do clima, convocada por Joe Biden, Bolsonaro teve um discurso de 3 minutos. Durante o evento, que reuniu cerca de 40 chefes do governo e de estado, ainda durante a cúpula, o mandatário reforçou os compromissos destacados na carta enviada ao presidente norte-americano na última semana. Depois do intervalo, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Birubiru e o Zé Domingos. Sextou. Bom dia, Zé. Bom dia, Biro. Bom dia a todos. Zé, o assunto mais importante hoje, às 14h, na sede da CBF, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Até Atletiba poderemos ter, Zé. Poderemos ter Atletiba, poderemos ter grandes confrontos, certamente ótimos jogos para Atlético, para Coritiba, que estão classificados na Copa do Brasil. O Coritiba certamente pegará um adversário mais credenciado. O mesmo acontecendo com relação ao Atlético, que participa inicialmente da competição. O Atlético, como 9º colocado do Campeonato Brasileiro, só está entrando agora na Copa do Brasil. O Coritiba já passou por outras fases, conseguiu 2 resultados positivos, ganhou um dinheiro razoável e agora vai em busca de mais din-din e para isto tem que ganhar o seu jogo, seja contra quem for. O fato é que o compromisso do Coritiba será bem diferente dos jogos anteriores, embora num dos jogos anteriores tenha enfrentado o credenciado e capacitado Operário Ferroviário. Mas o adversário agora poderá ser um dos grandes do futebol brasileiro. E o clássico Paratiba amanhã, marcado para o Couto Pereira, 4h, Zé Domingos, tem favorito? Tem favorito, é o Coritiba. O Coritiba está mais organizado, o Coritiba está mais entrosado do que o Paraná. Embora o Coritiba também tenha tido contratações recentes, é um time mais encorpado, mantendo vários dos jogadores que já estavam aí. Tem o Léo Ramalho em potencial, marcando gols em todos os jogos. O Rafinha se soltando cada vez mais, ele é craque. Então entendo ser o Coritiba o favorito. Mas é a tal história, o velho refrão clássico é clássico. E o Paraná vai procurar se superar, principalmente porque o Paraná, ao empatar o seu último jogo em casa, frente ao Maringá, o Paraná ficou para trás em termos de classificação. Tenha obrigatoriamente de buscar os 3 pontos. Acho que poderá ser um jogo extremamente interessante e de emoções fortes. Depois do seu comentário, bom dia e até a noite, Zé Domingos. Bom dia, até a noite. O pior dos problemas da gente é que ninguém tem nada com isso. Apenas você.
Bom dia. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.